O universo se estende bem além da própria identidade. Mas essa incomensurável vastidão tem suas rotas, suas redes nervosas e suas interseções ou pontos de contato. Quando uma entidade, humana ou não, sabe quem é e quais são as suas funções atribuídas, pode integrar-se ao grande sistema orgânico e ocupar seu lugar no circuito de conexão universal. Quando ganhou por ter feito perguntas, por ter investigado as respostas, por ter rompido os nós que lhe impediam o livre movimento. Seu sistema psicofísico é o instrumento comunicador de dois extremos que a permite receber e transmitir, tomar e dar, e fazer o possível para que o plano se desenvolva. Dentro da mulher, o arquétipo conector ensina como fazê-los e quais são os pontos desconexos que deve religar. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. E aí, minhas gatas garotas, estamos chegando aqui no 8º arquétipo, 9º episódio, sempre me confundo, eu ia falar que era o 8º episódio. 9º episódio dessa temporada, o 8º arquétipo que a gente trabalha, então, dentro desse estudo do livro A Deus em Nós. E a gente está se encaminhando, então, para o final. A gente está chegando na última etapa agora, oficialmente, os 3 últimos arquétipos. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, justamente porque a gente está chegando nessa etapa onde a gente começa a falar de arquétipos que não são tão comuns, que não são energias que a gente já está vivendo na nossa vida, assim, não são energias que estão tão ativas assim na nossa vida, são arquétipos do feminino consciente, arquétipos mais elevados que a gente quer trabalhar para poder chegar neles. Então não tem um campo tão vasto para a gente ficar tratando dos assuntos do nosso dia a dia, das nossas questões. Os capítulos, inclusive, são mais curtos. Então eu resolvi abordar esse episódio, esses 3 próximos episódios, de um jeito um pouquinho diferente. Porque a Ethel trata desses 3 últimos arquétipos justamente como projeções futuras, assim, como que a gente vai caminhar com o feminino consciente, como a gente vai portar essa energia do feminino consciente. Então a gente vai fazer todo esse caminho até chegar na liberadora, e daí a liberadora vai trazer essa mulher já madura, já consciente, e aí a gente vai vivenciar esses arquétipos. Só que a Ethel escreveu esse livro em 94, e lá ela falava, ainda são poucas as mulheres que portam essas 3 últimas energias, ainda são poucas aquelas que a gente pode ver realmente vibrando nessa frequência, vivendo esse feminino consciente. E, cara, a gente tá aqui 30 anos depois e ainda assim, eu ainda sinto que tá distante da nossa realidade cotidiana poder viver essas energias. Então, se a gente ficar só jogando num plano futuro, o dia vai chegar que a gente vai viver esse feminino consciente, mas a gente não começar a trazer para dentro da nossa realidade essa energia, a gente vai estar sempre nessa utopia e vai ficar sempre achando que nunca vai chegar. E aí eu pergunto para vocês como que a gente realiza algo que a gente acha impossível, que a gente acha que está muito distante da realidade, porque aqui a gente pode cair em 2 extremos. Ou a gente vai achar que realmente não vai dar pé, a gente não vai conseguir, a gente nunca vai chegar nesse feminino consciente, então a gente nem tenta, não vou nem me comprometer com isso, ou então a gente coloca isso como uma cobrança de eu preciso agir dentro dessa energia, e aí a gente também começa a se sobrecarregar. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa sobrecarga, mas daí a gente começa a se sobrecarregar para tentar viver esse feminino consciente, tentar trazer esses arquétipos mais elevados e daqui a pouco vai se tornar pesado para nós, então. Então eu não quero que a gente caia em nenhum dos 2 extremos, nem de achar que é impossível, nem de se sobrecarregar para caber nesses arquétipos,
mas de encontrar uma forma para que realmente a gente consiga começar a trazer eles para a nossa realidade. Então é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Como eu vou trazendo o arquétipo da conectora para minha realidade. E depois nos 2 próximos episódios também, os 2 próximos a gente vai trazendo também. É um arquétipo que talvez a gente não esteja vivenciando tanto? Sim, talvez esteja muito distante da nossa realidade vivenciar eles plenamente. Ok, mas um pouquinho a gente já consegue ir trazendo. Então a gente vai realmente conversar sobre como trazer isso para nossa rotina. Então a gente não vai ficar tão presas ao livro hoje. Eu vou pegar uma ideia geral, vou traçar um panorama geral de quem é esse arquétipo para vocês, com base no que eu li, e aí depois a gente vai entrar em outras questões. E uma coisa que me inspirou a trazer esse episódio de um jeito um pouquinho diferente foi um comentário de uma de vocês, a Rafa. Oi, Rafa, se você estiver ouvindo, obrigada pelo teu comentário. Se eu não me engano, ela comentou lá no episódio da iniciadora. Não, da limitadora. Depois eu vou trazer o comentário dela aqui, a gente vai entrar em debate justamente em cima disso que ela trouxe, mas ela fala que a gente já tem muita dificuldade de se posicionar dentro dessa realidade, né, de ocupar cargos de poder na política, nas empresas e se posicionar, e que talvez ali eu sugeria, né, que a gente tem que pensar muito no que a gente vai falar, em como a gente vai se posicionar dentro desses lugares, e ela diz, olha, eu acho que as mulheres já estão travadas porque elas já pensam tanto sobre isso, né, a gente já está limitada porque a gente pensa tanto no que a gente vai falar, em como a gente vai se posicionar, a gente já se cobra demais. E realmente, se a gente quer atuar nessa realidade, como que a gente vai atuar nessa realidade com a nossa energia feminina sem que isso se torne uma sobrecarga? Isso despertou muito em mim essa vontade, esse desejo de falar sobre isso. Como que eu posso fazer isso de forma que seja leve? Mas eu vou deixar isso mais para o fim do episódio. Agora eu vou apresentar para vocês a conectora e depois a gente entra nesse debate com base no que a Rafa falou, que eu acho que é muito importante a gente conversar e perceber que a gente precisa e pode trazer a nossa energia feminina para dentro dessa realidade, mas que a gente também não precisa fazer disso uma dificuldade, um desafio, algo que nos coloque ainda mais barreiras, né? Porque o que a gente quer aqui é vencer as barreiras e realmente começar a atuar de uma forma diferente, sem que isso nos tire mais, nos cobre mais do que a gente já está pagando aqui nesse jogo. Então, vamos à conectora. As palavras-chave dela são tecer a teia, mudar a forma, tecnologia sagrada da transformação. Ao ser um dos aspectos da deusa que afloram com a emergência do feminino consciente, não se pode falar ainda de modo generalizado da manifestação nas mulheres. Por ora, só se faz sentir como um desejo profundo de curar as divisões que afligem o nosso mundo, e uma vocação a se converter em curadora dos que caem nessas desgarradas divisões. Então, assim, ele é um arquétipo que está falando de um processo bem espiritual. Bem espiritual. Aqui a gente não tem como fugir da espiritualidade feminina. A gente vai tentar trazer isso, linkar isso o mais próximo da nossa realidade, mas de fato a gente está falando aqui em espiritualidade, em despertar da espiritualidade. Então, talvez vai ficar um papo meio jovem místico, mas eu vou tentar realmente trazer uma visão clara para vocês. Primeira coisa, então, que a gente precisa para entender o arquétipo da conectora é romper com a ilusão da separatividade, romper com essa ideia de que nós estamos separados. Ao longo de toda essa temporada, a gente foi construindo isso, né? Tudo está interligado, todos os seres estão interligados, existe uma conexão entre eu e essa terra. Eu não sou algo além, eu não sou algo separado. Então, romper com essa ilusão é muito sobre isso. Só que fazer isso é romper com uma herança cultural muito forte que a gente recebeu. Porque a realidade que a gente vive hoje, toda a realidade que a gente vive hoje, tem por base essa percepção de que o ser humano é maior do que a natureza. Isso é uma percepção que veio sim através de visões religiosas, mas a gente não vai ficar aqui patinando nesse lugar, vocês já sabem, isso vem da religião, mas isso permeia toda a nossa cultura. Essa ideia de que o ser humano
recebeu um dom divino, o ser humano recebeu a inteligência, o ser humano é mais desenvolvido e a natureza está aqui para nos servir e para ser explorada por nós, e que não importa o quanto a gente explore essa natureza, ela foi nos dada de presente para ser explorada, e não importa o que a gente fizer, isso não vai ter nenhuma repercussão na nossa vida, né? A gente pode fazer o que a gente quiser com ela, nós temos o domínio da inteligência justamente para poder usar da Terra. Dominar a Terra mesmo, né? A ideia de que a gente está aqui para dominar a Terra, para dominar a vida, e a gente não está aqui para viver em harmonia com outros seres de forma alguma, a gente está aqui para ter este domínio mesmo da Terra, da vida, tanto que a gente chegou a 8 bilhões, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas, isso para mim é muito chocante, assim, é uma espécie realmente invasiva, assim, né, o ser humano. Mas enfim, e assim, essa é a base da nossa cultura, da nossa filosofia, da nossa ciência. A nossa ciência descende dessa ideia de domínio sobre a Terra, a nossa filosofia descende dessa ideia. Então, todo o nosso pensamento, e eu não diria nem só o pensamento ocidental, assim, o nosso pensamento global hoje é esse pensamento de dominar a Terra, não tem nenhum interesse em viver em harmonia com ela, e sim de dominar e viver, fazer a Terra se curvar a nós, sendo que isso é uma ilusão, uma aberração da nossa mente, né? Pensar que a gente é capaz de fazer isso, mas é assim que a gente tem vivido. E quebrar a ilusão da separatividade é realmente perceber que existe uma interdependência entre todos os seres. E eu acho que sintetizar isso de um jeito que a gente possa realmente perceber e não ficar muito no lúdico é trazer a percepção de que eu sou feita de todos os elementos dessa terra. De que eu sou feita de ar, de que eu sou feita de água, de que eu sou feita... Os meus ossos têm os minerais que estão na terra, gente. Os meus ossos são formados por esses minerais. Isso me enlouquece a cabeça. Eu tenho litros e litros de água percorrendo o meu corpo nesse momento. Então, toda a matéria que é a matéria da terra é a matéria do meu corpo. E eu dependo do ar que vem dos oceanos. Eu dependo do ar que é purificado por essa plantinha que está aqui atrás de mim. O tempo todo a gente está fazendo essa troca. O tempo todo a gente está se relacionando. A gente está se relacionando com o calor do sol, a gente está se relacionando com o ar, a gente está se relacionando com a água. O tempo todo a gente está se relacionando com esses elementos e eles estão nos dando a possibilidade de vida. A vida existe nessa terra como ela existe porque a gente tem o sol exatamente onde o sol está. Porque a gente faz a rotação perfeita no Sol, porque ele está exatamente na distância que ele está, porque a gente tem a Lua cuidando das marés, cuidando das plantações, regendo tudo isso. Então existe uma interconexão. E aquilo que eu faço importa nessa vida. Como eu atuo na minha vida importa, porque tem sim uma repercussão sobre os outros seres. Não é sobre uma coisa lúdica, assim, realmente mística, de estamos todos interligados. Não, de fato, eu estou o tempo todo me relacionando com tudo. O tempo todo eu estou me relacionando com tudo. Então, como eu vivo a minha vida, as escolhas que eu faço, como eu escolho viver, importa e importa muito. Trazendo para uma realidade bem palpável, assim, das nossas relações. Como a gente se relaciona com as outras pessoas importa muito. Se eu acordo todos os dias de ranço, eu nunca resolvo as minhas questões emocionais, como a liberadora nos ensinou a fazer, e eu chego todos os dias no trabalho de ranço, tratando todo mundo mal, isso vai ter um impacto no dia das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que vão falar comigo ao longo do dia. Eu vou piorar o dia de todo mundo. E aí todas essas pessoas com quem eu me relacionei, digamos que eu me relacione com 5 colegas de trabalho. Eu tratei todo mundo mal, eu fiz o dia de todo mundo um inferno, essas pessoas vão chegar em casa de mal, vão fazer a vida dos seus cônjuges e filhos também um inferno, e assim, essa teia, entende como isso vai crescendo? Como isso vai se expandindo? Porque uma pessoa trata uma pessoa mal, e essa pessoa trata outras 5, e essas outras 5 tratam outras 5. Isso é uma interconexão, isso é romper com a ilusão da separatividade, achar que aquilo que eu faço não importa. Importa sim. Caramba, tratar os outros mal é muito ruim, estraga o dia de uma pessoa. E aí essa pessoa, se ela não for consciente, ela vai levar isso adiante e a gente vai assim criando ondas de uma frequência muito baixa.
Sabe aquela frase, eu gosto de gente feliz porque gente feliz não enche o saco? Cara, isso é meu lema, sabe? É meu lema. Porque realmente eu no escritório tenho dias que, caramba, as pessoas vêm te tratando com 5 pedradas, isso estraga o teu dia. Tu tem que ter muita consciência e muito centramento para que isso não te estrague o dia. Muita. E olha que, gente, eu falo, meu Deus, o tanto que eu pratico de meditação e eu chego no trabalho em meia hora, tem gente estragando meu dia. E aqui não estou reclamando dos meus colegas, assim, dos meus clientes. Meus colegas são ótimos. Mas entende? Isso tem repercussão. Então, cara, faz o teu trabalho de casa. Se liberta das tuas emoções negativas, não sai dando pedrada nos outros, porque isso tem um impacto na vida deles. E sim, a gente também não é nenhum alecrim dourado, de vez em quando a gente erra. Eu mesma reconheço vários momentos em que eu errei com as pessoas. Mas a gente precisa estar sempre se resgatando e se tirando desse lugar, porque a forma como a gente vive nossos dias e como a gente trata os outros tem impacto sim. E se eu quero criar uma realidade feliz e abundante, e eu quero ser uma pessoa realizada e plena, mas eu tô todos os dias reclamando de ranço, vivendo realmente essa energia ruim e trazendo isso para a vida dos outros, como que eu vou alcançar isso? Então aqui a gente também começa a entrar nesse lugar de cocriação da realidade, porque a conectora fala muito sobre a nossa responsabilidade sobre a realidade que a gente está criando. E é muito simples, é como isso que eu acabei de falar para vocês. Se eu tô todo dia de ranço, todos os dias resmungando, todos os dias reclamando da vida, como que eu espero ter uma vida saudável, plena, sabe? Como que eu espero estar bem se o tempo todo eu reclamo, se o tempo todo eu tô insatisfeita? E a gente sabe que isso é muito comum entre as mulheres, essa frustração, essa sobrecarga vai nos colocando num lugar muito denso. Eu mesma essa semana, gente, 10 horas da manhã, sentada na minha mesa de trabalho chorando. Entende? A gente vai se sobrecarregando e entrando em lugares densos, então não é um processo linear perfeito, é um processo cíclico em que às vezes a gente cai e a gente tem que se reerguer, mas a gente tem que estar comprometido em entender que, apesar dos dias difíceis, apesar dos desafios, apesar dos dias ruins, eu tenho que dar o meu melhor energeticamente, eu tenho que cuidar muito das minhas emoções, da minha energia, porque eu tô alimentando o tempo todo a teia da vida. Se eu só reclamo, se eu só acho que tudo é impossível, que tudo é difícil, eu só vou receber isso de volta. Agora, se eu me comprometo a não ficar repercutindo essa energia negativa na minha vida e na vida dos outros, e eu vou cuidando realmente em como eu vivo para que eu possa viver o mais feliz e abundante, é isso que eu vou plantar, é isso que eu vou colher. É muito simples. O que, de novo, não isenta a gente de viver os desafios. Acabei de contar o meu para vocês, né? Não isenta a gente de viver dias difíceis, mas os nossos dias vão ficando melhores conforme a gente vai cuidando das nossas emoções, da forma como a gente escolhe viver a nossa realidade, porque tudo aqui é uma escolha e uma responsabilidade. Inclusive a Ethel fala que essa conectora, ela só chega para as mulheres que já passaram pelo seu processo de amadurecimento. Então, a gente já passou pelos desafios mais difíceis, a gente precisa ter passado por processos intensos para dar caminho para essa conectora. Ela traz de novo a Perséfone, que já foi tão falada aqui, né? Perséfone que vai para o submundo se empodera. Essa mulher que vai para o seu profundo, que vai navegar através das suas emoções mais desafiadoras, vai desenliar esses fios, né? Como a liberadora nos ensinou a fazer, vai amadurecer através dos seus processos e aí sim vai estar consciente, porque eu já atravessei o caminho, eu já passei pela minha dificuldade, eu sei que existe uma forma de sair desses lugares densos e chegar num lugar mais elevado. Então a gente faz esse caminho, a gente se resgatou das sombras, tá? Assim, é isso. Eu me resgatei das sombras, então eu consigo perceber quando alguém tá nessa sombra e precisa ser resgatado. E aí, como eu tô já num lugar melhor emocionalmente, eu tô mais estruturada, eu consigo estender a mão e trazer os outros junto comigo. Claro, né? Quem quer, quem tem força de vontade, porque a gente não tá aqui para ser salvadora de ninguém. Não me entendam mal. A gente pode mostrar o caminho, dizer, ó, eu passei por isso, eu fiz assim, e ir mostrando realmente esse caminho, como a gente se conduziu para fora das sombras, mostrar para os outros e cada um vai fazer a sua parte, tá? Então, por favor,
Já vamos equilibrar aqui essa comunicação. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa, então, a sair do nosso eu. Quando a gente atravessa o nosso processo denso e a gente se cura, vai se curando, né? Porque eu não acredito nessa ideia da mulher curada. Eu acredito na mulher que vai se curando e vai todos os dias se comprometendo com a sua cura, assim. Então a gente vai se curando, vai mostrando o caminho para os outros, vai saindo do nosso eu, do nosso ego, do nosso individual, de pensar só em nós, na nossa realização o tempo todo. E aí a gente expande a nossa consciência para os outros seres, para aquilo que eu preciso fazer pelos outros. E aí a gente vai fazer um voluntariado. E aí a gente vai realmente oferecer algum serviço que possa ajudar outras pessoas. A gente vai realmente parando de agir só a partir do ego e vai conectando a nossa consciência a outros seres que estão precisando da nossa ajuda, né? A gente vai conectando realmente essa consciência, expandindo essa consciência. A conectora é sobre isso, sobre se colocar a serviço dos outros também. Mas isso calma, né? Sem sobrecarga, sem tentar ser a salvadora, mas entendendo que a gente vai saindo do nosso ego e de estar o tempo todo preocupado com as nossas questões e perceber quando a gente pode se colocar a serviço, como a gente pode se colocar a serviço sem que nos sobrecarregue também, como a gente pode ajudar os outros que estão precisando. Ela vai realmente começar a nos tirar um pouco do nosso ego e nos levar, né, tirar desse individual e ir mais para o coletivo. Então a conectora, ela é esse aspecto do nosso feminino que já vai criando uma consciência do coletivo, daquilo que eu posso fazer para servir o coletivo. E, gente, quando eu falo para vocês em servir o coletivo, entendam que eu não estou falando em fazer nenhum sacrifício. Eu não estou falando em fazer algo que é difícil para vocês, porque a gente tem essa ideia de que servir é difícil. E não é. Eu considero, por exemplo, esse podcast aqui como uma entrega, algo que eu estou servindo a outras pessoas, algo que eu estou entregando para outras mulheres. Porque eu já li o livro da Ethel 4 vezes. Eu não preciso gravar isso para entender o que ela quis dizer ali. Eu faço isso porque eu quero que chegue em mais mulheres, para que a gente possa abrir debates e conversas e pensar e evoluir como um coletivo. Não é que não tem nada da Sofia envolvido, do ego da Sofia. Não, a Sofia gosta de fazer isso. O meu ego curte isso pra caramba. Eu gosto muito quando eu falo aqui e vocês vêm e contribuem e dão as ideias de vocês e me dizem que isso aqui serve a vocês também. Cara, eu faço isso com uma facilidade. É bom, eu gosto de fazer. Eu não ganho dinheiros para fazer isso aqui, mas eu ganho de outras formas. É um servir e não é difícil. A mesma coisa a Ethel fez em 94, quando ela publicou esse livro. Ela serviu a gente com o conhecimento que ela tinha. E não foi difícil para ela, não foi um sofrimento para ela, entende? Então, às vezes, é entender que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho, fazer aquilo que a gente gosta, pode nos colocar a serviço dos outros. E não precisa nem ser assim, gente. Eu tô falando aqui que eu faço podcast e não ganho dinheiros, mas eu ganho muitas outras coisas em troca, mas não precisa ser algo que você faz de graça. A Ethel fala muito aqui da conectora como uma terapeuta. A Ethel via muito nas terapeutas a imagem da conectora. Não vou dizer aqui que está só nas terapeutas, mas ela traz muito as terapeutas que estão surgindo agora, assim, que não são necessariamente psicólogas, pode ser também, mas que não são necessariamente terapeutas de consultório, mas terapeutas energéticas, que são tantas as terapias energéticas que estão renascendo e que vêm da nossa ancestralidade, vêm dos conhecimentos que a gente tinha no nosso passado e que a gente está resgatando hoje. Então, às vezes é isso, e você está servindo e você tem que ganhar por isso, você tem que cobrar por isso também, mas você está se colocando a serviço também, e você vai fazer isso a partir de um lugar de facilidade. Então é esse reencontro com a nossa essência, com aquilo que a gente faz com alegria, com autenticidade, aquilo que faz a gente brilhar, e aí a gente entrega esse brilho para o mundo e aí a gente colabora com essa teia da existência, a gente vai trazendo essa conectora, vai trazendo o renascimento dela quando a gente está nutridas desse lugar interior, que a gente chama aqui poder de ser, mas que é basicamente o lugar da nossa autenticidade, da nossa verdade. Então a gente vem nutridas deste lugar
E daí aquilo que a gente entrega para o mundo é fácil, é abundante, é pleno. E uma das propostas da Ethel é de cura para que a gente possa realmente entender a conectora é a cura da nossa sexualidade, não necessariamente a cura. Eu acho que isso rende um episódio inteiro, talvez uma temporada inteira, assim. Eu acho que nem um episódio, mas enfim. A cura como uma integração mesmo, sabe? A integração da nossa sexualidade com a espiritualidade, porque as mulheres vivem realmente uma desconexão, um adoecimento, onde a gente acredita que a nossa sexualidade é errada, é ruim, é vergonhosa. A gente tem vários processos, né? Como eu falei, dá pra fazer pelo menos um episódio inteiro só sobre isso. E aqui não é a ideia, mas ela fala que quando a gente perceber que a nossa sexualidade também é sagrada, que o nosso corpo é um instrumento do espírito, essa conexão também é um caminho de cura para que a gente se conecte com a conectora, onde a gente não vai mais fragmentar o nosso ser, porque o nosso ser está fragmentado. Existe o eu espiritual e existe o eu físico. E aí o meu prazer físico, a minha sexualidade, tudo que envolve o meu físico é pecaminoso, errado, enfim, todo esse processo. E a espiritualidade é algo distante, desconectado disso. E a conectora é essa que vem juntar as coisas e dizer que tudo, toda experiência é sagrada. Toda experiência é espiritual, inclusive a experiência da sexualidade. Mas, de fato, aqui vai ser só esse parênteses, porque se a gente tiver que aprofundar aqui, vai longe. E assim, eu sei que vocês gostam de me ouvir e me deixar no vácuo, né? Mas vocês podiam comentar aqui embaixo se vocês querem que eu fale mais sobre isso ou se vocês acham que é um assunto passável, só para eu saber se eu me presto a começar a ler sobre isso para a gente falar mais ou não. E seguindo aqui as minhas anotações, tem mais 2 pontos para a gente conversar antes de entrar no nosso debate mesmo de como trazer a energia da conectora para a nossa vida. E, na verdade, um desses pontos acho que já vai puxando esse debate, porque a Ethel fala muitas vezes nesse livro, mas muitas vezes mesmo, sobre como o papel das mulheres é o de mediadoras, que as mulheres estão nesse mundo para mediar, para ajudar a mediar, trazer mais equilíbrio entre as polaridades. Eu penso aqui, quando fala polaridades, eu penso muito em política, eu penso muito em pontos de vista muito divergentes. Eu imagino que a Ethel está dizendo que as mulheres são essas que têm o dom de convergir mesmo, né? De trazer esse equilíbrio, de conectar, de pegar pontos de vista muito distantes e conectar. Mas ao mesmo tempo em que ela fala isso e eu tô repetindo a fala dela, eu ainda acho isso muito utópico, sabe? E assim, essa não é a primeira vez que eu escuto isso. Talvez eu tenha falado sobre isso em algum ponto dessa temporada, mas a minha memória já tá falhando. Com certeza eu falei em algum momento da primeira temporada sobre isso, mas quando eu estudei no Conselho das Anciãs das 13 Luas, esse estudo que a gente faz de feminino, de ancestralidade e tudo mais, quando eu fiz esses estudos se falava muito lá dentro que as mulheres são aquelas que sustentam a guerra, bem como as mulheres são aquelas que sustentam a paz, assim. Que o papel das mulheres no mundo é esse de pacificadoras e que justamente se existe guerra é porque as mulheres não estão atuando nesse lugar de pacificadoras. E aqui, quando falo em mediadoras, eu entendo que é isso, é ser uma pacificadora. Essa é aquela que vem para tentar selar a paz entre os diferentes pontos de vista, equilibrar, equanimizar. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando isso, vocês também estão pensando aí, caramba, isso é muito utópico. E não é que eu ache impossível, porque eu me vejo muitas vezes, já me vi em vários momentos da vida atuando nesse lugar, onde as pessoas estavam, querendo guerra e eu tive que respirar fundo e falar, tá, vamos chegar num ponto em comum aqui, vou fazer o meu melhor para tentar equilibrar as coisas e chegar num ponto em comum. Inclusive, essa semana, quando eu estava chorando na minha mesa de trabalho, eu tive que parar de chorar para fazer isso. Tive que parar o meu choro e falar, tá,
eu vou mediar essa situação aqui porque senão vai dar ruim. Então, assim, eu me vejo em alguns momentos fazendo isso e eu imagino que vocês também vão perceber algum ou outro momento que vocês fizeram isso. Mas é tão pequeno, sabe? Eu falo, nossa, é tão pequeno e são momentos tão soltos. Não é uma coisa que acontece com frequência e geralmente quando eu faço isso é contra a minha vontade. Eu queria mesmo era estar brigando, sabe? Aí eu falo, ai, não, mas aí eu vou me desgastar, né, e tal, então vou resolver aqui. Mas eu sinto que a gente ainda tá muito na guerra, ainda tá muito na disputa. As mulheres ainda disputam muito entre si, sabe? A realidade que a gente tá imersa, sei lá, ela não me dá muito espaço para ter esperança de que a gente consiga realmente trazer essa presença de mediadoras, pacificadoras. E é complicado falar isso, né? Porque, poxa, eu tô falando aqui pra vocês de algo que eu deveria acreditar e eu não acredito. Eu estou abrindo meu coração pra vocês, assim. E eu gostaria de ouvir de vocês também, aqui nos comentários. Hoje eu tô assim, querendo conversar mesmo, porque é muito difícil pra mim mesmo. Eu leio isso, eu escuto isso, eu acho muito bonito, mas quando eu olho pra realidade, eu falo, caramba, tá longe e parece que vai demorar, assim, a não ser que aconteça um milagre, que caia um raio na cabeça de todas nós, eu acho que tá meio precário, assim, esse lugar ainda. Mas, de novo, eu não acho impossível. Eu só acho que tem mais mulheres dispostas para a guerra do que para a paz. E nesse ponto é muito difícil, né? Porque quando a maioria de nós ainda tá querendo briga, ainda tá querendo confronto, ainda tá querendo e entendendo que essa é a forma que a gente vai tomar o nosso poder de volta, então ainda é muito difícil imaginar que a gente consiga fazer isso de outro jeito. E ao mesmo tempo eu olho para a realidade das mulheres e é revoltante, a gente se irrita, a gente fica realmente puta com muita coisa que a gente ainda vive e a gente não consegue pacificar dentro desse lugar quando a gente ouve falar das situações, quando a gente toma consciência da realidade que a maioria das mulheres vive, né? Relacionamentos abusivos, violência. Ai, não vou entrar aqui de novo nisso também, porque é difícil também, é um assunto que merece um episódio ou uma temporada inteira, mas revolta, e aí a gente sente muita raiva, e aí como a gente conduz, entende, para se tornar pacificadoras, é um lugar, é uma visão, é um refinamento energético, emocional, assim, que realmente a gente precisa ir trabalhando em nós, e eu acho que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, ainda precisa trabalhar muito nesses aspectos para poder chegar lá. E aí, como último ponto que eu anotei aqui, tem a questão da cocriação da realidade, de como nós todas somos responsáveis pela realidade que a gente cria, seja a nível individual, seja a nível coletivo, e que a gente tem que começar a se comprometer com a criação dessa realidade. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu estava aqui há um minuto atrás falando que a gente está mais para a guerra do que para a paz, então é um lugar sensível, mas eu vejo que é um caminho muito individual, assim. É um caminho muito individual, é de cada uma de nós entender onde a gente está pecando na criação da nossa realidade, olhando sempre primeiro para o individual, porque eu acho que se a gente olha para o coletivo fica pesado. Aí a gente começa a achar que a gente não vai dar conta. Aí a gente começa com esses papos, né, Sofia, de que as mulheres estão mais para a guerra e tal. Então, eu não tenho que olhar para isso, eu tenho que olhar para mim, assim. Eu na minha vida estou comprometida em criar uma realidade mais pacífica, mais abundante, mais feliz. Eu estou comprometida em fazer coisas boas por outras pessoas, por entregar algo de bom para esse mundo. Eu estou comprometida em entregar o meu melhor. A gente já falou um pouquinho sobre isso, então é realmente ir lançando esse olhar, assim. E nesse processo de cocriação da realidade, eu acho que é muito perceber os teus bloqueios individuais, assim. O que está te impedindo no teu processo emocional, mental, o que te impede de acreditar ou de cocriar coisas melhores, assim. Porque, por exemplo, para mim,
esse ano foi um ano difícil, 2024 foi um ano muito difícil. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve essas enchentes, assim, que foi muito traumático, assim, foi muito assustador. E aquilo me trouxe uma sensação muito grande de desesperança, assim, eu fiquei realmente amargurada, sabe? Eu tava me sentindo amargurada e sem esperança, foi realmente bem complicado, assim. E eu percebi que nesse lugar, eu estava cocriando uma realidade sem esperança. Eu estava me sentindo apática. Tava nessa apatia mesmo, assim, sabe? Sem desejo de continuar criando coisas bonitas e fazer coisas bonitas e tudo mais. Então, fazer as coisas que eu gosto, né? Não vou nem colocar bonitas ou feias, mas fazer o que eu gosto, que me dá prazer. Eu tava apática a ponto de não conseguir fazer as coisas que me davam prazer. Esse podcast sendo uma delas, né? E eu percebi que eu precisava refinar mesmo essa minha visão da vida. Eu precisava despertar de novo para ver beleza na vida. Então, os caminhos que eu já sigo, assim, sempre, que são sempre a minha base, a yoga, a meditação, e aí eu fui buscar isso também na poesia, fui aprender sobre poesia, não exatamente para me tornar uma poeta, porque acho que esse dom não veio embutido em mim, mas para aprender a lançar um olhar poético sobre a vida, sabe? Que ajuda a gente a realmente ver beleza na vida. Então, esse foi o meu processo, está sendo o meu processo do momento. Eu percebi qual era o meu ponto que estava me pegando e fiz algo para mudar isso, para mudar essa vibração, não ficar ali apática, desacreditada, né, sem esperança, enfim. Então é um processo bem individual esse processo de cocriação de realidade, sabe? É um processo onde a gente vai vendo quais são os nossos pontos específicos, quais são as nossas dores, e em vez de ficar botando o dedo na ferida, começar a realmente procurar curativos, né? Procurar os curativos que são muito pessoais dentro desse processo. E aqui eu acredito muito que a gente tem uma força que vai do individual para o coletivo, sabe? Se a gente tá conseguindo realizar coisas boas, bonitas, positivas, que nos trazem alegria, prazer, a gente também tá emanando isso para a teia da vida, a gente também tá inspirando outras pessoas. Eu vejo muito isso, sabe? Se a gente não quer ficar muito nesse lugar lúdico da teia da vida, o que eu estou alimentando, a teia da vida. Não, mas a gente se inspira uns nos outros, sabe? A gente escuta uma palestra de uma pessoa que se inspirou e que trouxe uma visão bonita sobre um processo da vida dela. Isso nos inspira no nosso processo e daí a gente fala com alguém sobre isso e inspira essa outra pessoa e assim a gente vai indo, né? Eu falo aqui, a Eta eu falo no livro. Cada pessoa vai trazendo um pinguinho de inspiração para outra e isso vai criando outras redes neurais, né? Em vocês, em mim, todos nós, a gente vai trocando. Nessa troca entre seres humanos tem muita riqueza, sabe? Estudar coisas que te inspirem pode te trazer uma visão muito rica. Eu estava falando sobre isso no curso da Ciranda esses dias, sabe? Às vezes a tua mente tá cansada dos mesmos assuntos, das mesmas coisas. Vai fazer alguma coisa diferente. Vai fazer uma cerâmica, vai aprender a pintar uma aquarela, não porque você quer ser uma artista, mas porque você não quer ficar sempre na mesma rede neural. Vai aprender poesia, vai fazer um curso de história das mulheres. Sei lá, eu tô falando aqui de interesses meus, né? Mas vai fazer alguma coisa que te instiga a sair um pouco do teu lugar comum. Não precisa ser completamente fora dos teus interesses, óbvio que não. Mas vai fazer alguma coisa, às vezes, que te tira do teu lugar comum, vai ouvir pessoas, sabe? Vai aprender com alguém que estudou profundamente um assunto. Sei lá, vai estudar filosofia com alguém que ama muito filosofia, que vai te trazer uma visão apaixonante disso, sabe? Porque isso realmente vai fazendo com que a gente crie novas redes neurais, novas inspirações que a gente vai trazendo para dentro de nós e a gente vai se transformando muito nessa troca. Então, existe um poder muito grande de cocriação entre os seres. Daquilo que eu transformo no olhar de vocês, eu tenho certeza que quem está acompanhando toda essa temporada vai sair diferente, sai inspirada das coisas que eu ouvi aqui. Eu tenho muita fé nisso, assim. Realmente espero isso, sabe?
Porque não tem como a gente sair igual. A gente sempre escuta coisas que nos inspiram e a gente vai mudando. Nossa visão de mundo vai refinando, vai expandindo. E é para isso que a gente está aqui. Então faça trocas com outras pessoas, aprenda com outras pessoas, ouça o que essas pessoas têm para dizer, para te inspirar. Porque isso também é uma forma muito bonita da gente estar co-criando uma realidade melhor, sabe? Ter conversas inspiradoras, ter conversas bonitas e poder receber um pouco do olhar do outro na nossa vida, para que a gente não fique tão presa no nosso olhar o tempo todo. Ai, falei bonito, né, meninas? Pois é. A minha dicção não é perfeita, às vezes eu engulo as palavras, mas a ideia geral estava bem inspirada. Então, agora acho que chega o momento da gente falar sobre como trazer a conectora para a nossa vida. A gente entendeu de uma forma geral quem é ela, mas ou a gente vai ficar acreditando então que são só as terapeutas energéticas, né? São só essas mulheres xamânicas, assim. A Ethel traz muito essas mulheres assim meio bruxonas como a conectora, então a gente vai ficar aqui acreditando que, sei lá, é a Morgana de Avalon que é a conectora e nenhuma de nós. E não é isso que a gente quer entender como trazer isso para a nossa realidade. Até porque a maioria de nós, eu acredito que a maioria de vocês que está me ouvindo, a gente vive muito imersas nessa realidade desse mundo aí, gente, patriarcal, capitalista, que a gente pode meter o pau o quanto a gente quiser, mas mesmo assim é a realidade que a gente está inserida. A gente vive nesse sistema do capital, da grana, a gente precisa trabalhar, ralar muito para poder fazer as coisas que a gente gosta. Então, eu dei um monte de ideias sobre a gente fazer cursos e coisas que nos inspiram. Para tudo isso a gente precisa de money, né, garotas? E a gente trabalha dentro dessa realidade e muitas de vocês estão nessa realidade. Então, como a gente traz isso para essa realidade sem ficar acreditando então que são só as terapeutas xamânicas, etc, etc, que são ligadas à conectora, né? E eu falei para vocês lá no início que uma coisa que me inspirou a fazer esse episódio assim foi um comentário. O comentário foi da Rafa no episódio da Limitadora, onde, pelo que a Rafa está dizendo aqui, eu já não sei mais, mas eu falei que as mulheres tinham que pensar muito antes de agir em posições de poder. Devo ter falado isso mesmo, mas né, já é tanta coisa que eu falo, gente. Tanta coisa que eu falo, me levem menos a sério. Brincadeira. Mas ela diz, né, que que isso é parte do problema, segundo o ponto de vista da Rafa, porque a gente já pensa demais antes de agir, a gente já se cobra muito essa perfeição, então ainda colocar sobre o ombro das mulheres essa coisa de você precisa fazer tudo isso e você ainda precisa agir dentro da tua energia feminina, com a tua energia feminina equilibrada. A Rafa entende que isso coloca mais uma carga no ombro das mulheres. E eu vou dizer que realmente eu tenho que concordar com ela. Mas acho que uma coisa que não pode nunca sair da nossa mente, nunca, nunca mesmo, nesse processo do feminino é realmente o fato de que nós somos cíclicas. E eu não vou cansar de repetir isso aqui. Porque quando a gente fala assim, nós somos cíclicas, o que eu tô querendo dizer para vocês é o nosso processo não é linear. Nós não somos todos os dias a mesma. Hormonalmente, assim, biologicamente falando, nós não somos todo dia a mesma. E tem dias que a gente vai estar super alinhada, super integrada. Vamos colocar aqui integrada com a nossa energia feminina, mas assim, integrada com a nossa verdade, com a nossa autenticidade, agindo a partir desse lugar, assim, verdadeiro, da nossa essência. Vai ter dias que a gente vai estar assim, ó, lindas, maravilhosas, brilhantes. E vai ter dias em que a gente simplesmente vai fazer o nosso mínimo e esse será o nosso máximo. E tá tudo bem. Então, em primeiro lugar, é abrir mão dessa coisa de, então todos os dias eu preciso estar super alinhada com a minha... Não, tá alinhada com a tua energia feminina é, em primeiro lugar, tomar consciência de que você é muitas. Você é muitas mulheres diferentes e cada dia você precisa interagir com uma parte sua que é diferente da que você estava interagindo ontem. Então, aqui a gente já começa a soltar essa carga, esse lugar de não se cobrar tanto.
porque a conectora ela também tem que trazer essa consciência cíclica junto com ela, porque senão a gente não está fazendo um processo íntegro com o nosso feminino. E essa já é a minha primeira sugestão de como a gente vai agindo dentro do feminino consciente, com consciência mesmo do nosso feminino, nas empresas, na rotina, porque eu acredito que se a gente aprende a respeitar os nossos ciclos, se a gente aprende e ensina outras mulheres, compartilha com outras mulheres, né, para que a gente vá aos poucos todo mundo tomando essa consciência. Quando a gente conseguir começar a comunicar isso para os homens também, que não entendem, não sabem como é diferente mesmo a nossa energia. Então, a gente começar a estudar sobre os nossos ciclos, se aprofundar nesse conhecimento cíclico e começar a falar sobre isso com outras pessoas no nosso ambiente de trabalho, óbvio, com quem a gente tem abertura, né? A gente tem que saber também farejar o ambiente. Se for um chefe homem super carrancudo, não, ele não vai ter abertura para falar sobre isso. Mas se for uma chefe mulher, que daqui a pouco pode ir compreendendo, olha, hoje eu tô no meu período pré-menstrual, eu não vou entregar tudo isso que tu tá me pedindo. Pode ser que daqui a 2 dias eu consiga. E eu vou dar o meu melhor, mas entenda que eu tô um pouquinho mais devagar, a minha mente tá avoada, sei lá, vai entendendo o teu ciclo e vai comunicando. E vai falando sobre isso com outras mulheres com quem tu convive. E isso nos leva ao segundo ponto, que é cultivar boas relações com outras mulheres. Porque a gente está falando em feminino consciente e arquétipo da conectora. E não existe nada mais urgente do que curar as nossas conexões entre mulheres. Não existe nada mais urgente do que isso. Porque isso vai fazer com que a gente expanda a nossa consciência pra caramba. Assim, ter boas relações com mulheres. Se é na tua casa, onde tu convive com muitas, na faculdade, no trabalho, não interessa. No ambiente em que você estiver e que tiver muitas mulheres, você vai fazer o seu melhor para conviver numa boa com elas. Para não criar atrito, para não criar disputa, para não criar fofoca. Eu sei que existe um número bem grande de mulheres que não está disposta a isso, que está pelo contrário, né? Tá pela briga mesmo. A gente já falou um pouco aqui dessas guerreiras, dessas mulheres que estão pela guerra, mas você tem que se comprometer em dar o seu melhor. Então, se você está num ambiente que tem muito atrito, que tem muita briga, muita disputa entre mulheres, beleza, você vai reconhecer isso e você não precisa gostar de todas, não precisa se dar bem com todas, mas você também não precisa ser aquela que contribui para o atrito, para o problema. Porque eu acho que a partir do momento que a gente vai se tirando desse jogo, a gente vai se vendo cada vez menos envolvida, assim. Eu trabalho com 2 mulheres e a gente se dá super bem mesmo, porque a gente criou um ambiente de confiança entre nós. E eu digo para vocês, por favor, tentem, façam um esforço, porque vale muito a pena. E por último, seja acolhedora, mas não seja trouxa. Tá bom? Vamos colocar desse jeito, que acho que é o mais claro possível. Porque eu gosto muito da palavra acolhimento, mas eu acho que às vezes, se a gente for acolhedora demais, a gente vai bancar trouxa. Então, seja o mais compreensiva possível com as pessoas, tenha o coração aberto para ouvir diferentes pontos de vista. Não seja aquela mulher que alguém vai conversar contigo e tu já vai pronta para dar 5 pedradas na orelha, sabe? Escuta, respira. Eu tenho passado muito por esses desafios de escutar e respirar e não responder no calor do momento, mas vale a pena, de verdade, assim. Escuta primeiro, com calma, e saiba dar limites. Saiba falar o que você pensa com firmeza, mas sem grosseria, sabe? Eu acho que isso já é um grande equilíbrio para nós. Se a gente sabe dizer o que a gente pensa com respeito e ouvindo mesmo o que os outros têm a dizer, porque às vezes o outro só precisa ser acolhido, sabe? Isso tem sido muito verdade no meu caminho. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida e validada. E se você ouvir e validar o que ela está te dizendo e disser, olha, eu me comprometo em fazer melhor, né? Me comprometo em mudar, mas também dando limites e não deixando que a pessoa abuse de você, eu acho que já é uma boa forma da gente ir criando essa função de mediadoras na nossa vida sem se cobrar demais. Tá, mais uma vez eu me empolguei, passei da cota, peço perdão. Achei que esse episódio ia ficar mais curto, não ficou.
é o que temos. Mas aqui eu trouxe só 3 sugestões, realmente porque eu já tinha falado demais, mas acredito que tem muitos outros caminhos, assim. E a minha intenção aqui foi mostrar para vocês que agir a partir do feminino consciente na nossa vida não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ser uma tarefa super difícil. É trazer mais alinhamento com as nossas emoções, é trazer mais consciência emocional para as nossas ações. Mas a gente conversa um pouco mais no próximo episódio, para esse aqui não bater 1 hora, pode ser? Então no próximo episódio a gente se encontra para falar sobre o arquétipo da nutridora. E eu me despeço mais uma vez com um poema do Thales Nunes, do Instagram Vida de Yoga. Num lugar profundo, onde apenas o coração entende, uma flor que se abre despretensiosamente, tem razão de ser muito além da razão. O seu corpo revela a teia silenciosa da vida. É isso, meus amores, até a próxima! Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!